não, mas no grupo. As pessoas que precisam de oração, que no final do culto eu vou orar por elas, tá? E se você quiser oração, pode colocar também aí na própria plataforma, depois um obreiro ressalta para mim aí. Eu queria, antes de tudo, fazer um comentário sobre as caixinhas de promessas gospel, né? A gente vê pregadores que fazem cortes de ministração, colocando 1 minuto e meio, 30 segundos, 1 minuto de uma palavra para liberar uma dopamina espiritual, uma palavra de bem-estar, né? E as pessoas se alimentam dessas palavras. Dificilmente as pessoas vão procurar a mensagem que gerou. Pera, só um minutinho. Dificilmente as pessoas vão procurar a mensagem que gerou aqueles 20 segundos, aqueles 30 segundos. As pessoas ouvem os 30 segundos e pregadores ganhando milhões com a monetização das plataformas virtuais, né? Igual a caixinha de promessas. Se começar a botar nas caixinhas de promessas, ei, se conserta, se arrepende, ninguém compra mais. Mas as promessas têm aquelas, né? Só o Senhor é contigo, né? Tudo pode naquele que te fortalece. Então é uma geração doente, de pregadores doentes, que também se vendem por trocados no YouTube e no Facebook e no Instagram. Porque juntam frases de efeito e jogam em reels, e jogam até 5 minutos, 10 minutos, mas só de parte boa da mensagem. Uma geração doente, que vai desde o sacerdote até o... É uma geração doente, né? Que a pessoa não tem paciência para ouvir uma mensagem de 40 minutos, mas acha que em 1 minuto e meio vai ser suficiente para Deus. Deus falou comigo, hein? Deus falou, mas falou com você? Bem, aí os pregadores reclamam de uma geração fraca. Mas será que é só a geração que é fraca? Ou será que a forma de usar a tecnologia está sendo ridícula? Por trocados, por migalhas. Porque isso, perto de uma salvação, perto de um entendimento do que é o reino de Deus, é migalha, né? Vamos começar a palavra. Aqui é o seu lugar. Fala para quem está na live aí. Aqui é o seu lugar. Eu vou falar sobre um princípio, né? Que ele é tão poderoso, né? Mas ele é poderoso. Ele é básico, simples, mas ele é poderoso. Tem muitos princípios que a gente não conhece ou não gasta tempo meditando, porque o fato dele ser simples, a gente acha que vê menos potencial, que são extravagantes, né? Alguns dos princípios mais simples que Deus estabeleceu são capazes de liberar o sobrenatural sobre pessoas, quem se move debaixo dele. Eu quero profetizar que é isso que você vai viver a partir dessa manhã. Você e sua casa, vivendo as promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todo o tempo. E vocês vão terminar essa manhã sonhando com mais promessas, com mais milagres, debaixo de uma aliança, vivendo, buscando a herança. Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda terão frutos, darão frutos viçosos e vigorosos. Vamos dizer glória a Deus por isso aí. Na versão da mensagem, né? Os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno. Crescerão na presença, flexíveis e verdejantes, viris ainda na velhice, né? Manda glória a Deus aí por isso aí, manda. Sabe? Primeira chave, né? Que eu vou compartilhar com vocês nesse texto é Salmos 92, né? Eu quero que você depois medite no Salmo 92, em cada versão, em cada tradução, né? Tem a percepção de alguns pontos sensíveis. Espera aí.
É um culto de quinta-feira de manhã. Vamos ficar mais à vontade, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção, né? É que a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. A versão mensagem diz assim: transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é: não há nenhum lugar que um homem de Deus possa prosperar que não seja no próprio Deus. Todo lugar fora de Deus é um lugar perigoso, porque não é para esse lugar que você foi chamado para estar. Eu não estou falando de estar dentro de uma igreja, não estou falando de você acampar ou trazer, né, querer morar dentro de uma congregação. Eu estou falando sobre a presença de Deus que se move, né? Eu quero compartilhar com vocês o lugar mais seguro que você pode estar. É plantado em Deus. Primeiro princípio que eu vou compartilhar é que tudo que foi criado se torna dependente da sua fonte de criação. Tudo que Deus criou, Ele não só criou, mas Ele estabeleceu um nível de dependência. Tudo que Deus criou, Ele não só criou, mas Ele estabeleceu um nível de dependência. Então você só prospera aonde você foi gerado. Você só floresce aonde você foi gerado. Você só cresce no lugar onde você foi gerado em Deus. É por isso que quando a gente fala sobre oferta, uma semente espiritual gera frutos espirituais, né? O posicionamento em fé vai gerar milagres, porque você não está limitando em águas naturais, você está movendo águas espirituais. Quando a gente entende a força de um clamor, a força do louvor, a força da adoração, a força do posicionamento, a força da oferta, não é sobre mais usarmos a nossa força como arma de ataque e arma de defesa. Para quem não sabe, a força da adoração, né? Não é só música, é uma boa oferta, é um bom... É um bom posicionamento, é para quem entende que existe por trás da adoração. Você não está apenas cantando uma canção, você está gerando ambiente de glória, de vitória. Você está celebrando por tudo que você tem, você está honrando a Deus, você está preparando o ambiente para o sobrenatural se mover, sem impedimento, sem barreiras, sem... né? Vamos tentar pegar a mensagem. Deus estabeleceu um princípio: tudo que foi criado se torna dependente do Criador. A gente vê isso muito claro em Gênesis, né? Em Gênesis, Deus estabeleceu um novo, mas ao invés de dar ordem que seria criada, Ele deu ordem para o ambiente criar. Deus não fala com os peixes, mas Deus fala com a água. Deus não fala com as plantas, mas Deus falando com a terra, né? Deus não fala com o mar, mas a gente vê Deus falando consigo mesmo, né? Com barro, mas Ele fala com... né? Gênesis 17:11. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas, né? Segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas. Quem produziu ervas? A terra. E a terra produziu ervas, erva dando semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Vou só abrir um parêntese, né? Esse princípio não é só sobre fruto. Vamos lá. O que diferencia o fruto de um legume, né? Vamos lá, eu já falei isso uma vez. Porque um fruto é considerado um fruto. Todo fruto é considerado fruto, porque carrega dentro de si... Peraí. É por isso que existe
O tomate, vou dar outro exemplo do tomate, né? Por mais que muita gente trate como legume, né? O tomate é um fruto. As sementes dele estão dentro de si. Você pode pensar em qualquer fruto, goiaba, né? Até a banana. Se você consegue ver aqueles pontinhos pretos, são as sementes dele. As sementes da fruta. Então, o fruto carrega a semente dentro de si. E é por isso que não dá para você esperar colher diferente daquilo que você tem semeado em Deus. Deus colocou em você sementes de milagres. Deus depositou em você sementes de fé, né? Eu tô aqui, só estou lembrando que você já sabe. Então você carrega algo precioso, poderoso, que Deus depositou em você. Sementes que vão liberar o sobrenatural de Deus. Todo romper, todo milagre, né? Tudo isso já foi depositado em você. Então, eu já falei sobre isso várias vezes, né? Mas é bom lembrar para alguém. Deus depositou em você algo para liberar o que Ele prometeu em você, a você. Deus já depositou em você algo que vai liberar o que Ele prometeu a você. Uma das, né, em relação aos dons, né, que você ativa em mim, o dom que foi depositado. O dom já foi plantado, já existe. Já existe uma unção de Deus sobre você, existem promessas de Deus sobre você, existe desígnio de Deus sobre você. Você precisa colocar para fora o que Deus colocou dentro, e você vai colher na medida das 60, 100 vezes maior, né, do que você semeia. Vamos voltar. Gênesis 1:12. A terra produziu erva, né? Dando semente conforme a sua espécie. Árvore frutífera, cuja semente está nela, né? E Deus viu que era bom. E foi à tarde e à manhã. Terceiro dia. Gênesis 1:20. Versículo 20 diz assim: E disse também Deus: Encham-se as águas de serem vivos, que voam as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou todos os animais aquáticos, os demais seres vivos sobre as águas, de acordo com a sua espécie, né? Todas as aves, segundo a sua espécie. Deus viu que era bom. Então Deus usou: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas, né? Multipliquem-se. As aves passaram-se a tarde, a manhã, né? Versículo 24, eu acho. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens, né? E os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais aquáticos segundo as suas espécies. Deus fez os animais domésticos segundo a sua espécie, os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Versículo 26. Tem uma chave poderosa. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe dos mares, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem, né, rente ao chão. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher, os criou. Dá um amém por isso aí, por favor, quem está online aí, por favor. Se for para Deus, pode ser melhor, né? Não estou vendo amém de ninguém. Aleluia. Olha lá, abaixo, já estamos 549, né? Pega isso. Isso é uma chave poderosa. Deus dá uma ordem para o mar. O mar estabeleça todo tipo de espécie. Deus dá uma ordem para a terra, que a terra gere todo tipo, erva e árvore frutífera, e vai conviver nela. Deus dá uma ordem para que da terra
sejam criados seres viventes. Deus, Ele fala. Ele fala com Ele, com seu Filho e com o Espírito Santo. Pastor, mas o Filho de Deus só veio na nova aliança. Ele está desde o princípio. No princípio ele era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, né? E foi através dele que foi feito todas as coisas, né? No primeiro dia, quando Deus diz, haja luz, e houve luz, houve separação entre dia... Não, a Bíblia não fala que houve separação entre dia e noite. Deus, quando fala haja luz, não houve luminárias, não houve as luminárias, não houve separação, houve sim, e a luz dissipou as trevas, né? A luz e trevas. A luz do primeiro dia não é a luz do sol, foi criada no quarto dia. A luz do primeiro dia é Jesus, a luz do mundo, né? É por isso que dias depois ele estabelece o sol, a lua e as estrelas. Aí é uma separação entre dia e noite. O primeiro dia não é sobre raios solares, o primeiro dia é sobre Jesus. E toda a criação é feita junto com seu Pai. Por isso que o primeiro dia ele diz, filho, haja, manifeste-se, revele-se. E quando ele vai criar... No sexto dia, façamos. O Espírito já parava sobre a face das águas, desde o princípio. O Filho foi revelado desde o primeiro momento. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, fizeram você, me fizeram, né? Então, então como chorar, né? Ele diz, façamos o homem, segundo a nossa imagem e semelhança. Onde você foi feito? Aonde? Você foi feito em Deus. Você foi feito em meio ao ambiente da presença. Você foi feito envolvido pelo Espírito Santo. Você foi feito imagem e semelhança do Filho de Deus. Pastor, não peguei ainda. Vamos lá, vamos tentar explicar, né? 2 neurônios, vamos tentar 3. Você tira uma árvore da terra, as folhas permanecem verdes por um tempo. Não tem mais como viver. É possível florescer se você remover aonde gerou vida para você. Se você tira um peixe da água, é impossível ele permanecer, porque o ambiente que gerou o peixe é a fonte de vida que estabeleceu ele. Alguns vão dizer, mas pastor, tem ambiente que não nasceu de novo em Deus e continua vivo. Sim, existe dois tipos de morte: a morte natural e a morte espiritual. Fomos feitos segundo o pó da terra. Então, se você não crê em Deus, você continua existindo. O homem é natural, uma criatura. Mas passamos a viver depois que recebemos o sopro. Verbo asa e verbo cubava. Verbo asa e verbo bora, bará. Você vai se manter vivo espiritualmente, se não estiver plantado na presença de Deus, né? Então guarda isso, em nome de Jesus. Alabaçúbia. Levante as suas mãos aí. Tudo que foi criado se tornou dependente da sua fonte de vida. Peixes foram criados pelo mar, depende dele para viver. Diga, árvores foram geradas pela terra, depende dela para viver. Eu fui gerado em Deus e eu dependo dele para permanecer de pé. Se você entendeu isso, né, celebra a Deus por isso no seu lugar, por favor. Será que, se Deus... você tem acesso àquele que te gerou e você depende dele para viver, o que te assola? Aleluia, né? Vamos começar? Primeiro princípio, para a gente entender tudo que foi falado aqui. Você foi plantado em Deus, né? Alabaçubiribanaia. Se você pegar uma árvore pequena, uma árvore, e plantar ela
num vaso de casa, ela com certeza ela vai ter um tamanho pequeno, né? Ela vai ter um tamanho pequeno, porque o ambiente não permite com que ela cresça. Mas se você pegar qualquer, né, se a gente pegar qualquer árvore e plantar ela uma árvore que pode ser maior, a mesma semente, num ambiente diferente, estabelece uma estrutura diferente, uma colheita diferente. A semente é a mesma, a genética é a mesma, a árvore é a mesma. Nós temos do bonsai, né? Tem aqueles pequenininhos, mas tem aqueles gigantes. É o ambiente que define. A colheita não, a dimensão não. Por quê, pastor? Porque um fruto numa árvore como um bonsai pequenininho, colocado sobre um galho, não se sustentaria. Vamos lá. Um fruto que Deus dê para uma pessoa que achou que aquele ambiente que ela gerou ao redor dela mesma é suficiente para fazer com que ela fique pequena e seus galhos frágeis. Então um fruto pendurado nela não se sustentaria. Ela quebraria, ela racharia, o fruto cairia, né? Quando não cresce, dependendo do ambiente que cria, né? Deus não está punindo você, Deus está cuidando de você. Porque se você não tem estrutura para suportar, os frutos podem se tornar um peso, né? Você já conheceu alguém que começou no ministério, depois de um tempo, o ministério se tornou um peso, um fardo, né? Depois de um tempo, hoje eu tenho que fazer, hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho que acolher, hoje eu tenho que orar, hoje eu tenho que ofertar, né? Aí tudo se torna um peso, né? Tem que passar a madrugada orando, né? Porque tem tabela de oração, né? Irmão, é muito perigoso tentar frutificar de uma maneira natural, na medida que Deus te chamou para frutificar, mas você permanecer no ambiente que te amputa. Os frutos se tornam um peso. E por mais vamos lá, tem gente que ora para ter uma família, está no ambiente de consciência, de graça. Deus me deu uma família, Deus me deu filhos. Aí você sai desse lugar de gratidão, a sua família se torna um fardo. Você começa a reclamar daquilo que um dia chorando, do que um dia pediu para ter. O casamento se torna um fardo, o ministério se torna um fardo, o trabalho se torna um fardo, né? Já imaginou se tudo que a gente reclama a gente perdesse? Você fala assim, cara, eu não aguento meu cabelo horroroso, careca. Eu não sou careca não, hein? Eu estou cansado desse trabalho, né? Desempregado. Cara, minha mãe, poxa, toda hora me manda mensagem, toda hora me apurrinha. Pronto, órfão. Cara, meu esposo, né? Meu namorado, sei lá, né? Nunca dá descarga, né? Toalha em cima da cama, né? Viúva, puf, né? Eu não aguento para esse ministério, para esse pastor toda hora, esse grupo toda hora, né? É gente que eu não quero presente, é escala, é hora, é o pastor grosso, né? Desigrejado, pronto, desprojetado, né? Calma, cuidado que você não está reclamando daquilo que um dia você chorando pediu para ter. Calma, você não está reclamando daquilo que um dia você pediu para ter, né? Tem um pastor que sempre fala, se algum obreiro voluntário está reclamando demais, pode ter certeza, está desalinhado com Deus. Porque o que cansa é o erro, é o desalinhamento. O ministério te renova, a presença te renova, o fluir te renova, servir renova. Agora, o estar desalinhado cansa.
faz a gente murmurar daquilo que um dia a gente pediu para ter, está desalinhado. A nossa mente cauterizada te tira do lugar onde você pode crescer, te tira da mentalidade que você pode crescer e te coloca num lugar que o crescimento é limitado. Por quê? Se for grande demais, você não vai ter estrutura para suportar. E eu não estou falando em lugar, ambiente, não. Eu estou falando em mentalidade. Tem gente que travou. O ambiente que você foi plantado. O ambiente que você se planta diz respeito aos frutos que você vai ter, mas diz respeito até onde você pode ir. Até onde as suas raízes, né? Eu vou antecipar Salmos, né? Um homem que confia no Senhor como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou seja, as raízes se estendem até o lugar onde tem água. Mas quando você está num ambiente limitado, por mais que você se esforce, as suas raízes não vão. Toda a água que você vai ter é diretamente ligada à água que alguém vai derramar sobre você, né? Você nunca vai ser independente de alguém, né? Ou de algo sobrenatural a acontecer por acaso, né? E eu não estou falando isso em relação ao tamanho de ministério, a forma de ministério. Eu estou falando disso em relação à mentalidade. Quando a gente tenta levar além, aí começa a briga, começa o ciúme. Quando a gente tenta levar além, né? Começa... As pessoas acham que fazer a obra é a gente trazer pessoas, fazer a obra é a gente evangelizar pessoas. Mas quando a gente quando a gente quer fazer com que nós venhamos, quando o pastor decide, não, agora eu vou fazer a obra em vocês, eu quero capacitar vocês, aí as pessoas acham que não está fazendo a obra, acham que não está se movendo, a obra não está acontecendo. As pessoas têm a ilusão de que fazer a obra é você estar de frente atendendo pessoas com rótulo de obreiro, missionário, pastor. Não. Fazer a obra muitas vezes parar para poder mudar o seu ambiente, a sua mentalidade. A sua mentalidade, eu falei que o seu olhar decide para onde você vai. De repente você está olhando para um ambiente pequeno e está querendo trazer frutos, e com certeza os frutos não vêm. Se vêm, é difícil permanecer, porque o seu galho, que você que trouxe, o seu galho não suporta. Aí os próprios frutos que você trouxe se tornam um peso. Você não consegue falar de novo, você não consegue manter, você não consegue se expandir para ele de forma que ele veja Deus em você. Por quê? Porque ele já quebrou teu galho. Não é quebrar galho se te dá já quebrou aonde ele teria que estar firmado. O maior engano que tem é achar que fazer a obra é quando a gente se abre para poder acolher pessoas, para trazer pessoas novas, quando na verdade fazer a obra é a nossa mentalidade de ter uma estrutura maior, de se enraizar mais, para que quando os frutos venham, os nossos galhos sejam robustos e fortes. Não apenas passa para o outro, eu recebi, passa para o outro, isso empolga. Bem, aí a gente volta para a mensagem do início, né? As mensagens de 1 minuto e meio, né? Os rios de meia hora empolgam, mexe com a gente, é emocionante, uma voz rouca, uma voz de pregador, né? Mas e aí? E aí? Né? Dopamina gospel. Mas quando você está plantado no lugar certo, o tempo, não é que o tempo ruim, mais que o lugar seja um lugar árido, as suas raízes se estenderão aonde há água. E você vai permanecer com as suas folhas verdes, secas. Não depende do que você faz. Aqueles que o homem confia no Senhor, que tem no Senhor, confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes e ele dá o fruto certo, no tempo certo. Quem sabe o fruto certo para esse tempo é o fruto da sua mentalidade se expandir para um ambiente maior. É você fazer um ambiente que você plantou, se enraizou. Quem sabe esse é o fruto que você precisa. Quem sabe a maior fruto que você tem que transformar não é aquela que vem, é a sua mentalidade de ver Deus. É a sua mentalidade de ver a obra de Deus. Alabassúbia.
Aleluia. Pega essa chave, irmão. O lugar onde você está plantado determina a sua estatura, a sua mentalidade, a sua visão. O lugar que você está plantado determina a sua estatura. Fala para você e fala para quem está ao vivo aí. Escreve aí. Determina a sua estatura. A minha mentalidade, o que eu consigo alcançar de Deus, o que eu consigo receber de Deus, para onde eu olho, né? Vamos lá, me ajuda aí. Lavassuda ele vai. Alabassaia. Vai dar tudo certo. Acho que vamos voltar. Né? Fala, Deus. Vamos lá. Mas o princípio que eu vou compartilhar é muito importante. O ambiente tem potencial de prosperar ou de te deformar. Volta. A tua mentalidade, a tua visão, o teu olhar, a tua forma de encarar aquilo que Deus está falando. Porque Deus ama você. Uau! Glória a Deus, né? Aí a gente libera uma palavra forte aqui. As pessoas não, né? Aí uma chave, todo mundo fica mudo. Por quê? Porque a chave incomoda. E eu não estou falando pelo ambiente ministerial, estou falando do ambiente que Deus gerou em você. Não, obrigado, Deus. Fala, eu precisava ouvir isso, né? Não, ninguém fala isso. Agora você fala, Deus vai cuidar da sua casa, vai salvar seus filhos, vai te livrar do leão. Aí, uau, né? É fácil, né? O ambiente tem o potencial de te prosperar ou de te deformar. A sua mentalidade, a sua visão tem o poder de te prosperar ou de te deformar. Manda um amém agora aí. Já reclamei, ninguém vai mandar amém, não? Só manda amém quando fala que Deus vai livrar, que Deus vai derrubar o gigante. Dificuldade, hein? Glória a Deus. Né? O ambiente que você está plantado tem o potencial de te prosperar ou de te deformar. Então não reclame, né, da colheita do seu vizinho, se ele está gastando mais tempo para preparar o solo do que você. Alabaçúbia. Não compare a tua jornada com a do seu irmão, se ele está gastando mais tempo preparando o solo do que você. Porque você é responsável por estabelecer o ambiente. Vai determinar o tamanho das suas raízes, dos seus frutos, a dimensão da sua colheita. Sabe? Quando eu comecei a congregar, né, no início, né, a esposa do pastor tinha um sonho. O sonho dela era ir para Israel. Aí um dia a gente estava no reunião de domingo. Meu sonho é ir para Israel. Aí eu perguntar para a pastora uma coisa: você tem passaporte? Não, filho, não tenho. Então a sua expectativa não faz sentido. Você está esperando que Deus te transporte sem ter autorização para entrar. Faz a sua porta, faz o que você pode. E você recebe isso? Eu recebo. Sabe o que aconteceu? Os jovens foram mobilizados, né? A igreja se mobilizou, né? E fizeram campanha na frente da igreja, né? Os jovens fizeram, né? Pô, tem gente vendendo salgadinho, né? E compraram as passagens para o pastor. Mas sabe por que eles entraram lá? Porque eles tinham um passaporte. Isso é profundo. Não peça para que Deus mova se você ainda não preparou
né? Não pense para que Deus derrame chuva se você não preparou os seus campos para a chuva. Não pede aquilo que Deus para Deus derramar sobre você se você não arou o campo, se você não preparou o campo. A chuva é um presente, mas para quem não está preparado, a chuva vai sair uma desgraça. Tem muita gente pedindo para que Deus derrame chuvas, mas Deus está dizendo: eu estou esperando você preparar, né, os campos, preparar as sementes, arar a terra. Você precisa se preparar, porque a minha medida é inesgotável, não acaba, não para, né? Mas o teu posicionamento define os seus limites. Você tem se preparado para liderar o ministério? Eu vou te confiar um grupo de pessoas. Se você tem preparado para receber pessoas, eu vou te confiar pessoas. Tem que ser preparado para liderar cidades. Eu vou te entregar cidades. Se Deus está preparado pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra, a tua propriedade. Alabassube, alabanaia. Porque tem muita gente que não rompe, porque é muita coisa, né? Porque só se move no natural. É muita coisa do dia a dia, né? Que confronta a gente, né? Que só se move naturalmente. Eu preciso fazer contas. Se as contas disserem, eu vou. Se as contas não disserem, não faz sentido, eu fico. Se o tempo falar, eu vou. Eu vou pedir opiniões. Se as opiniões me derem uma motivação, as opiniões abater o meu coração, eu fico. O problema, irmão, de as pessoas caminharem as promessas naturais, né? Nas sobrenaturais a medida aumenta, a régua aumenta, porque você não pode pensar como homem natural e esperar algo sobrenatural. E como você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós temos que nascer para uma nova realidade. Você foi justificado pelo sangue de Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você se tornou uma nova criatura. Você foi estabelecido a partir de uma nova natureza. Então uma nova natureza se alimenta de novas realidades, novas vestes. Você recebe uma nova mentalidade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bill Johnson diz que a nossa mente é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Para quem quer caminhar pela fé, a mente se torna um problema se ela não estiver sujeita às novas realidades, né? Para quem quer caminhar ao lado de um Deus de milagres, se a sua mente está sujeita ao natural, você não vai se mover pelaquilo que crê, você vai se mover pelaquilo que vê. A mente não pode assumir o papel de governo na construção da história de um homem de Deus. Por quê? A mente, ela vai discernir aquilo que o Espírito falou. Paulo diz: quando nós oramos em espírito, essa oração é infrutífera para a nossa mente, mas ele edifica o nosso espírito. É como o Espírito de Deus falando ao nosso espírito a respeito das coisas. Então o Espírito de Deus está conectado ao nosso espírito, nos dando impressões, né? O que é uma impressão? Uma impressão é quando o seu espírito está dizendo para você: não vá, não faça, não entre, não cumpra. Ou então ele está dizendo: avance, sou eu que abri essa porta, é de Deus, faça, né? Se mova, não tenha medo. O homem espiritual, ele precisa se mover segundo as realidades dos céus. Pastor, mas a Bíblia diz que numa multidão de conselhos há sabedoria. Sim, mas você precisa acessar uma multidão de conselhos de homens espirituais, né? Homens que acessam os céus, homens que ouvem os céus, te darão as boas do céu. Homens que são naturais, te darão conselhos naturais.
um conselho natural que pode roubar, abortar, né? Pedro e Jesus. Jesus fala: eu vou ser entregue, eu vou ser vendido, eu vou ser crucificado. Pedro fala: não, de forma alguma, Senhor, nós não vamos permitir, né? Esse é um bom conselho, mas é natural. Conselho de Pedro para Jesus assim: nós não vamos permitir que você seja vendido. Mas isso era o plano de Deus. A cruz não foi um engano, a cruz era um propósito. A cruz não aconteceu por acaso. Jesus veio para ser crucificado. A palavra já dizia: maldito é todo aquele que é colocado no madeiro. A maldição da criação veio sobre ele naquele lugar, né? E a bênção de Deus veio sobre a criação a partir daquele momento. Então o que Pedro está dizendo naturalmente nós pouparemos você, nós guardaremos você. Mas o que Pedro está dizendo segundo o entendimento espiritual, nós impediremos o plano da redenção se cumprir. É por isso que Jesus responde a ele: para trás de mim, Satanás. Esse é um conselho bom, mas não é um conselho de Deus. Esse é um conselho que me poupa, mas nem sempre. Me poupa significa me levar para o lugar que Deus quer me levar. Tem muita gente que não rompe e vive numa vida escassa, porque em algum momento você é confrontado, você esperava ser abraçado, tem momento que você precisava ser colocado numa situação de desconforto, mas você preferiu ficar no lugar de conforto. Então não acaba bem quando o momento a gente está em meio a masmorra. A gente tem que estar em palácio. Já era primavera, tempos de Domos de ir para a guerra. Davi preferiu ficar no palácio. Era uma estação de guerra, ele tinha que ir para a guerra. Ele abriu uma brecha e comprometeu o seu legado, a sua história. Guarda isso. Lugar de desconforto com Deus é o melhor lugar que você pode estar. Lugar de batalha, desafios com Deus é o melhor lugar que você pode estar. Lugar mais seguro que um homem espiritual pode estar correndo risco com Deus. Mas muitas vezes a gente espera a aprovação de homens para se mover debaixo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente espera a opinião de homens para se mover debaixo da palavra de Deus. Preste atenção: se Pedro tivesse consultado os discípulos, ele não teria andado sobre as águas. Se todos eles tivessem a mesma coragem que Pedro teve, quando eles veio, eles teriam se lançado no mar. Já parou para pensar que eles não só tiveram a iniciativa para dar o primeiro passo, mas também tiveram ousadia para seguir Pedro depois que ele foi. Mas a Bíblia diz que depois Jesus nega Jesus 3 vezes, que Pedro joga, ele está mal, abatido, e ele volta a fazer o que fazia. Então vamos lá. Eu não estou dizendo que sair do barco foi certo, eu quero fazer só uma comparação. A ousadia para romper no sobrenatural, os discípulos não tiveram. Mas quando Pedro nega Jesus 3 vezes e volta a fazer aquilo que ele fazia, abandona o ministério, todos vão com ele. Por que é tão fácil a gente acompanhar aqueles que estão voltando para a mesmice, aquele que está voltando para a zona de conforto, aquele que está voltando para aquele que Deus não te chamou? E é tão difícil acompanhar aquele que quer romper em fé, porque é tão difícil você acreditar numa palavra de Deus e se entregar aquilo que Deus pede, e você abrir mão daquilo que tem que abrir. Mas é tão fácil você ouvir pessoas que estão derrotadas por natureza, como Pedro estava numa crise, voltar para a zona de conforto e você achar que está legal e voltar junto. Por que é tão fácil? Guarda isso. Nem todo mundo vai ter ousadia para seguir você debaixo do caminho de milagres, mas tem muita gente que vai seguir você para qualquer lugar natural. Então não ache que está caminhando do lado de muitas pessoas significa estar caminhando debaixo de uma palavra de Deus, porque no ministério de Jesus, o momento do ápice do seu ministério, aconteceu um momento de menor popularidade. Os discípulos dispensaram, né? Pilatos lavou a mão, Pedro jogou ele 3 vezes, Judas traiu, mas naquele dia o sangue de Jesus trouxe redenção à criação, não é?
Então, de repente, no seu pior momento, na sua pior luta, Deus está fazendo algo maior e você só vai ver depois. Alabaçudo. Aleluia. Aleluia. Não é sobre prosperidade, não é sobre quantidade, não é sobre conselho natural, não é sobre estrutura, é para você caber debaixo de uma dinâmica do sobrenatural. Muita gente que não rompe, porque só se move no natural. Para que você foi chamado? Foi chamado para crer e acreditar, para ver o invisível, para crer e inacreditável, desculpa. Eu não estou vendo nada, mas é invisível, mas você precisa discernir. Deus disse: o epicentro de uma onda de avivamento vai tocar a nação. Mas é só um projeto pequeno, né? É só mais um pastor, é só mais uma pessoa. Eu creio que existe algo sobrenatural acontecendo agora nesse momento. Alabassu de Libanaia, Alabassaia. Que o epicentro de um avivamento, ele começa de um maremoto. É uma gênese, o início desse fenômeno. O que acontece no lugar onde ninguém vê, debaixo das águas. O epicentro de uma grande obra, de uma grande onda, começa a se formar, né? Homens de governo, né? Governa que ouve os céus. Já peguei isso. José governou no tempo da seca porque ouviu os céus, né? Daniel era mais sábio que todos os sábios da Babilônia. Todo homem de Deus, todo herói da fé, porque governa porque ouviu os céus. Eu vou usando um talento entre duas aspas, para que depois seria quase uma covardia. Os homens naturais se movem sobre os olhos da terra, mas os homens de Deus se movem sobre a palavra de Deus. Aquele que passeia na eternidade, aquele que fez os céus e a terra, aquele que está no seu futuro, esperando você chegar, está liberando para você palavras, dicas. Não vai por aqui, vai por ali, né? Não faça isso, faça aquilo, compra, venda, né? Conecte, não conecte, aliança, não se aliance, né? Eclesiastes 3, ao tempo que quem ouve os céus governa. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô, alô? Ah. Vamos lá. Pô, deu um... Rapaz, chegou a dar uma interferência ali, hein? Quem ouviu uma palavra? José. Ele governou no tempo da seca. Ele juntou sementes e ele vendeu sementes. Pega isso. José juntou sementes quando ninguém juntava. Ele vendeu sementes quando ninguém tinha. Porque quem ouve os céus... Estou falando José, governador já. Quem ouve os céus, governa. Então você não foi chamado. E tem mais, tá? José, depois que vendeu as sementes, depois as pessoas vinham, não tinham mais dinheiro. Aí as pessoas davam propriedades. Aí depois não tinham propriedades. Aí as pessoas se pediam para ser escravos, para poder ter um pedacinho de terra para semear. Então quem ouve os céus, governa. Quem ouve os céus, governa. Mas o tempo do preparo é grande. E o tempo do preparo não é para todo mundo. Senão as pessoas choram, entram em desespero. As promessas são sobrenaturais. Foram feitas por Deus sobrenaturais. A sua aliança é uma aliança sobrenatural. Que a palavra de Deus diz: a ceia, o cálice, representa uma aliança feita pelo sangue de Jesus. É uma representação. Mas a aliança não tem a ver com suco de uva. Foi estabelecida sob o sangue. O sangue de Jesus estabeleceu uma aliança sobrenatural.
E a partir dessa aliança, todo aquele que nele crê não perece, mas será salvo. Se você nasceu de novo, você se tornou um homem espiritual. Então você vai viver a partir de uma dinâmica espiritual. As promessas espirituais, os milagres são espirituais, a provisão é espiritual, os livramentos são espirituais, né? Porque você não é mais dessa terra, você não é mais pó da terra, você se tornou cidadão do céu. Jesus, o único Filho de Deus, se fez homem para que todos os homens pudessem ser filhos de Deus. 1 Coríntios, né? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Por acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus não conheceu a sabedoria humana, agradou salvar aqueles que creem nele na loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, alabaçúria. Mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, onde de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados santos, cremos que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza do homem. Irmão, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Todos vocês nem eram sábios segundo os padrões humanos. Hoje poderiam ser poderosos, né, de novo nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, mas desprezadas aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, e ninguém se vanglorie diante dele. Alabaçu dele banaia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Alabaçúbia, alabaçaia. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Guarda isso, irmão. Você está plantado em um ambiente sobrenatural. Você está plantado. Você não depende de um conselho, de uma sabedoria natural. Todas as pessoas que são naturais, né, vão achar um absurdo pessoas fazer o que muitos fizeram. Enquanto não tiver a presença de Deus, você vai ser natural. Davi entendia que existe uma chave na presença. Quando a arca, os bois tropeçam, a arca cai, Davi fica angustiado, não sabe o que fazer. Guarda essa arca em algum lugar. A gente não sabe o que fazer. A Bíblia diz que colocaram a arca na casa de Obed-Edom, né? 3 meses depois, o homem chegou para o rei e falou assim: rei, esses últimos meses, tudo que Obed-Edom faz prospera por causa da arca. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por desconhecimento, por falta de humildade, porque se Davi tivesse a humildade de perguntar a um sacerdote como se carregar a arca, ele saberia. Ele quis fazer por conta própria. Ou por desconhecimento, ou por preguiça, a sua arca está na sua casa? Ou você preferiu deixar ela na casa deixar ela em algum lugar, até que você resolvesse se posicionar, até que você resolvesse aprender, até que você resolvesse se posicionar, até que você resolvesse se direcionar, e enquanto isso você está alheio a tudo aquilo que a presença dele dentro da sua casa pode fazer? Ou você acha que é possível andar com Deus pelo seu sentimento e pelo que você aprendeu, e de levantar a mão e aceitar Jesus?
Ou você acha que uma caminhada com Deus não requer uma escada, um espiral, onde você vai fazendo coisas parecidas em níveis maiores? E você continua achando que se mantendo como você chegou é o suficiente para você carregar, trazer a arca de volta para a sua cidade. Por isso que muitos começam bem. Deus dá a batalha, ganha a vitória quando a arca sai. Eu imagino a arca saindo da tenda dos filisteus, o sol batendo nos querubins de glória, né? Todo mundo vindo aquela arca, as histórias sendo contadas, mas a bênção virou maldição logo em seguida, porque não houve a instrução do sacerdote. Vou fazer do meu jeito. Eu sou o rei, eu posso. Eu sou que tenho dinheiro, eu posso. O meu emprego é mais importante. A minha família é mais importante. Eu não vou ouvir. Não, eu não tenho tempo para gastar para poder saber. Eu não preciso saber. Eu já sei de tudo. Eu já sou bom. Então vai, Davi. Quantos usados vão ter que morrer? Para que a gente... Quanto tempo Obed-Edom vai prosperar? Eu vou orar por você. Alabassu de Libanaia. Eu vou voltar mais uma vez a uma oração que eu já fiz aqui e eu quero ouvir águas. Quero falar de águas. Águas. Uma pena não poder pôr louvor, mas vamos lá. Eu quero falar de águas. Quero falar de gente que precisa ser cheia de Deus. Sabe por que você precisa entender que diante de você está uma fonte, né? Sabe por que você precisa entender que Deus quer fazer de você uma fonte? Espera aí. Porque quando você tem um cântaro, né? É você que pede água. Mas quando você é fonte, é você que libera a água. Alabassu de Rabassaia. Na casa de quem tem água você pode pedir. Mas no deserto você tem que dar. Não, por isso que Deus está querendo cortar pessoas que querem ficar estacionadas no lugar de carregadores de balde, porque elas te colocam numa comodidade tão grande que você se torna um pedinte, ou se torna arrogante ao ponto de achar, né? Tá o tempo todo, ora por mim, ora por aquilo outro. Agora quem é fonte, bota o joelho no chão e resolve o problema, né? Aí, pastor, chegou fulano de tal, chegou fulano de tal para acolhimento, mas deixa comigo que eu vou para dentro. Tá com problema, mas eu vou para dentro e o senhor só me cobra, amém? Se tornou fonte. Mas, pastor, recebe, é pedinte. Pastor, já acomodei uma situação da pessoa grave, vai para você, pedinte. Pedinte. Tá com o cântaro na mão, vem aí para encher. Mas está na hora de você virar fonte. O tempo de ser pedinte está acabando, gente. O ministério forte, o projeto forte, não é aquele que tem pessoas que vão trazer para cá e joga no peito do pastor. Não, você vai pregar, você vai aprender, você vai estudar, você vai cavar, você vai desentulhar os seus poços. E quando você abrir a boca, o mundo espiritual vai ter que vai ter que reverenciar a autoridade de Deus em você. Tem gente me ligando aqui, não foi alguém de vocês me ligando aqui, agora não posso atender não. Bem, não são todos, mas tem pessoas que estão afastados da fonte.
andando como pedintes com cântaro. É tempo de planar essas veredas. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu não te chamei para ser pedinte com cântaro. Um projeto com mulheres que dobram o joelho, mulheres que têm compromisso com a obra, que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com tudo. É um projeto onde o céu tem que rasgar, porque normalmente é o joelho das mulheres, das intercessoras, das pessoas que são firmes, que se dobram, e tem calo e não tem calo, é o posicionamento, é a capacidade de entrega, a capacidade de buscar. Não pode ser diferente aqui, não pode. Traga na tua memória aí agora, qual é a área da tua vida que mais te afronta, que mais te deixa indignado, né? Finança, espiritual, conjugal, emocional. Qual é a área que te humilha, que você diz: pastor, eu sempre perco para essa área me abate, me envergonha? Traga ela na sua memória agora. Traga ela na sua memória agora. Alabaçude que alabaçaia. Fecha os olhos, curva a cabeça. E calabaçude alabaçaia. Tire tudo da sua mente que possa impedir agora com que você não ouça essa oração, que você faça parte dela, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora com o teu projeto, Pai, nessa manhã, e te agradeço por tudo que podemos viver até aqui nessa manhã. Mas te peço, Deus, aonde houver uma mulher como Agar, que pensava que ia morrer, né? Aquilo que o Senhor deu, que ia perder, aonde houver, Senhor, um homem assistindo, ouvindo, ou uma mulher ouvindo aqui agora, aonde houver, Pai, alcance da voz profética, que está sendo afrontado, humilhado, que está chorando a perda de algo, de alguém, Deus, abre os olhos espirituais, para que ela veja que tu tens algo novo para fazer, para que essa pessoa veja que o Senhor chamou para ser fonte. Em nome de Jesus, destrava, Pai, mentes e corações. Inaugura um novo tempo, Deus. Inaugura um novo ciclo, Deus. Oh, Deus. Faz essa mulher recomeçar. Faça ela levantar uma vez mais. Faça ela caminhar novamente. Faça essa pessoa olhar para frente. Oh, Deus. Remove da mentalidade a âncora do passado e coloca agora, Pai, rumo à novidade do Senhor. Enche de tal forma, de tal forma, de tal forma, enche de tal forma, de tal forma, de tal forma, que essa pessoa receba, Deus, que tudo que ela precisa e deseja vem de Ti, e Tu estás disposto a transbordar. Em nome de Jesus, alabaçaia, inaugura um novo ciclo, Deus. Faça com que essa situação que essas pessoas estão passando se torne a terra do crescimento. Ajuda pessoas a conviver em ambientes difíceis para que possam viver, para desfrutar a honra que o Senhor já se preparou para aqueles que Te amam. O crescimento dessas pessoas, Pai, da especialização no deserto, Pai. Levanta com poder e glória. Faça essas pessoas compreenderem que agora não é fuga, agora é realização. E Tu fará prosperar nesse deserto em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um. Vou contar de 1 a 3, no 3. Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar agora Dona Somaia, Dona Antonella, né? Samuel, vou colocar Maria Rita, Alabaçuga, vou colocar todos aqueles que estão hoje aí pedindo a Deus para que venha um socorro, que venha um livramento, que venha uma provisão, que o Senhor venha para se manifestar, que o Senhor venha estabelecer uma realidade do céu,
Que o Senhor venha mostrar que o Senhor é suficiente, que o Senhor é capaz. Alabassuda Lebanaia. Você que está afastado, mesmo dentro de um grupo, do centro da vontade de Deus, gente que sabe que Deus tem uma obra na sua vida, mas está andando como se fosse desviada, né? Deus está dizendo, hoje você chegou no lugar certo. Você está na hora certa. O que você precisa fazer é a coisa certa. É entregar o seu caminho por inteiro ao Senhor. Confiar nele, para que mais ele possa fazer. Pastor, será que sou eu? Só você pode dizer se é você ou não. Se você sabe que é você, não importa qual é a área que te fere, hoje você precisa ir para quem te realiza. A vassuda Lebanai. As pessoas que estão dentro do ministério, mas que estão fora do propósito de Deus, que esqueceram que um dia foram chamados para algo. No 3, abre o teu coração. E pastor, o que eu tenho para resolver? A matemática, o relacionamento? Ei, sem mim nada podeis fazer. Alabassuga Lebanaia e Carrabassai. A força vem dele, o poder vem dele, a graça vem dele. Então vende, abre o teu coração hoje e encerra esse ciclo vicioso. Ergue-te, levanta-te, fica em pé. Pai bendito e amado, em nome de Yeshua, nós oramos agora por essas vidas, Pai. Como ministro de uma nova aliança, sacerdote de uma nova geração, Pai, nós te pedimos, Pai, cumpra o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos pecados dessas pessoas. Nós ligamos, Pai, a salvação, Pai. Eu Carrabassai. Nós ministramos, Pai, sobre essas pessoas a partir de hoje, Pai, a alegria de Deus, Pai, processos que sendo transformados em alegria da salvação. Declaramos agora, Pai, liberdade, Pai, aos cativos. Declaramos agora, Pai, tempo de bonança, Pai, de reconciliação, Pai, tudo aquilo, Pai, que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser mudado, que não foi até hoje, Pai. Faça, Deus, realiza, Pai, a obra que só o Senhor pode fazer. Eu, como pastor e sacerdote, eu abençoo. Como sal da terra e luz do mundo, a esse povo. Abraça eles, Pai, enche eles, Pai, e glorifica o teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, 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 amém. Se Deus falou com você, você é livre para entregar o seu melhor para Deus. Entregue seu coração para Deus, entregue a sua vida para Deus, mas entregue a sua oferta também para Deus, para que mais vidas possam ser alcançadas com a palavra dele. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, chamou de Deus a Deus, consolação de seu Espírito, de com todo aquele que aguarda a vida gloriosa do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Já teve na terra como filho de Davi, com filho de José, e vai voltar como filho de Davi. Shalom.